Ah, é verdade. Quem não perdeu nenhuma. A Bruna, bem-vinda, Bruna. Bem-vinda, Bruna. Hoje... A Rê dando bom dia aqui. Bom dia, Rê, bom dia. Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem, galera? Estão nos ouvindo bem? Dá pra ver certinho? Dá pra enxergar bem? Veio algum feedback aí já? Pessoal dando bom dia. A Bruna falou que tá bom. Legal. Imagem boa, áudio bom. A Índia também falou que tá bem. Bacana. A Dé falou que áudio e imagem ótimos. A Rê também. Tá Maravilha, maravilha. Gente, hoje nós vamos entrar em Êxodo, vamos falar sobre Moisés. Né? Nós estamos uma semana, né? Começamos quando? Foi segunda a sexta, certinho, foram 5 aulas. Sexta, 5 aulas. Bacana. Ó, em 5 aulas nós cobrimos 50 capítulos, uma média aí de 10 capítulos por aula. 50 capítulos, que foi o livro de Gênesis. Exatamente. Todinho. Essa semana nós vamos cobrir um pouco menos, né? Porque nós vamos cobrir durante toda a semana o livro de Êxodo. Então, semana passada nós passamos o resumo da Bíblia, a criação, aí passamos, a família de Adão, a família de Noé, a família de Abraão, Isaac, Jacó e José. Essa semana nós vamos passar a semana inteira só em Moisés. Só em Moisés. Para você ver, né? Porque nós temos um livro, o livro de Gênesis, que conta desde a criação até a morte de José no Egito. É o que conta o livro de Gênesis. É esse período que ele compreende, a criação até a morte de José. Agora, o livro de Êxodo é um livro inteirinho só sobre a história de Moisés e o êxodo, né? A palavra êxodo significa saída. Então, um livro inteiro só para contar a história de Moisés e a saída do povo lá do Egito. Então, essa semana todinha, até a sexta-feira, só no livro de Êxodo, só na história de Moisés. Como é que tá aí? Thalita, entrou mais gente? Já tá. O Rogério entrou, tá dando bom dia. Bom dia, Rogério. Também. Bom dia, Thaís. Vamos começar, né? Bora começar, gente? Bora começar? Eu gosto muito de fazer panorama. Eu relembro bastante, né, essas histórias. O Pentateuco é uma parte da Bíblia que me atrai muito. Essa parte aqui, o Pentateuco, os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, eu já li dezenas de vezes esse grupo aí de livros, né? E gosto muito, 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 muito deles. Então, hoje nós vamos em um dos meus livros favoritos, né? Do Pentateuco, o meu favorito é Gênesis, depois de Gênesis é Êxodo. Então, vamos aqui ao livro de Êxodo. Vamos passar a semana inteirinha na história de Moisés e no Êxodo, né? Como eu falei, a palavra Êxodo significa saída. Então, o Êxodo, quando falam Êxodo, está falando do livro. Quando falam o Êxodo, estão falando a saída. Então, o êxodo do povo do Egito, a saída do povo do Egito, tá? E nós vamos começar, então, com uma história curiosa. Vocês lembram que eu falei que o faraó que elevou José a governador, né, um status semelhante, na verdade, a de um primeiro-ministro, como se fosse um primeiro-ministro, né, mandando em tudo no país. Não como um governador nosso, que governa só um pedaço, mas era o primeiro-ministro. O rei que deu tal posição de primeiro-ministro para um hebreu, esse rei não era egípcio. Aí você fala, mas como que não era egípcio se ele era um faraó? Diz a história, e aí tem algumas controvérsias, nós não vamos entrar, mas diz as histórias que um povo chamado de os Ixos, eles dominaram o Egito. E um soberano Ixo subiu ao poder. Ou seja, na história, na sequência ali da sucessão, né, dos faraós, não há apenas não há uma dinastia e nem somente dinastias egípcias, né? A dinastia é o domínio da família. Então a sucessão ser familiar. Eu sou o imperador, meu filho se torna, depois meu neto, bisneto e assim por diante. Quando muda para outra família, né, às vezes o rei morre sem deixar herdeiros, aí
a sua irmã, por exemplo, se torna rainha e se casa com outro homem e a família desse outro homem segue. Então é outra dinastia. Ou às vezes o rei é retirado, como Saul e Davi. Saul não conseguiu montar uma dinastia, foi só ele rei. Seu filho não foi rei. Agora Davi não, tem a dinastia de Davi. Depois Davi, Salomão, depois de Salomão, Roboão e assim por diante, certo? No caso dos egípcios, essa dinastia, ela foi essa história de dinastias foi rompida e não com uma outra família egípcia, mas os egípcios, durante um período de tempo, eles foram dominados pelos Ixos, e esses Ixos chegaram ao poder, e um imperador, um rei Ixo, se tornou imperador do Egito, ou seja, o imperador do Egito era o faraó, ou o rei do Egito, o faraó. Imperador, o Egito dominava, era de fato um mini império, então era um imperador, só que eles chamavam de faraó, e dentro do Egito, então, o rei, ok? Então, o que acontece? Os egípcios, eles odiavam os pastores de ovelha. E os pastores, essa profissão, pastor de ovelha, os hebreus dominavam, Eles vieram de uma terra de pastores, então eles dominavam. E eles faziam isso muito bem, e os egípcios odiavam. Só que os Ixos eram pastores, e o ódio dos egípcios a pastores de ovelha se dava por conta desses Ixos. Eles foram dominados por pastores de ovelha, então eles odiavam pastores. E o que aconteceu foi que os egípcios, eles expulsaram os Ixos e eles retomaram o governo do país. E nesse tempo aí, nesse interim, José morreu. José morreu em paz, não presenciou essa retomada dos egípcios. Toda a geração, todos os irmãos de José morreram, ou seja, a Bíblia diz assim, morreu José e os seus irmãos e toda aquela geração. Então toda a geração morreu. E subiu ao poder um rei que não conhecia a história de José. Quando você vê, por exemplo, nós vemos aqui a sucessão de presidentes. Você conhece a história de presidentes para trás. Então você sabe que antes do Bolsonaro, era o Temer, antes do Temer a Dilma, antes da Dilma o Lula, antes do Lula o Fernando Henrique e assim por diante. Você sabe até alguns. Agora, quando um rei dominava toda a sua vida, imagina que todo o seu tempo de vida, você tem aí, vamos supor, 50 anos de idade, e durante esses 50 anos de idade, somente uma pessoa esteve no poder. Então, para você saber, para você saber a história dos reis para trás, é só estudando história. Normalmente, um soberano, um imperador, ele estuda toda a história do país, do seu reino, desde praticamente a sua fundação. Então, é muito estranho um rei não conhecer a história de José. Por quê? A história de José foi uma história de salvação para o Egito. Se José não tivesse ido ao Egito, o Egito não existiria na época de Moisés. Ele seria devastado pela fome. A população toda ia morrer. Certo? Foi uma fome mundial naquela época. E José salvou o Egito. Ele fez um bem tão grande que a Bíblia até justifica por que eles escravizaram o povo. Dizendo, eles não conheciam a história de José. Porque se conhecesse, não tinha como ele escravizar o povo. José salvou os egípcios. O que acontece é que houve essa revolução, entende? Então aqui quando os egípcios retomam o poder, eles ficam uma história para trás e eles não estudam a história de José. Logo, eles não estudam uma parte ali da própria história do Egito. Então o faraó não conhece a história de José. E aí o que esse faraó ele faz? Ele percebe que um povo, e agora, olha só, eles odeiam pastores de ovelhas. Esse povo é pastor de ovelha. Está na terra mais fértil do Egito, que é Gósen, multiplicando aos montes. Esse povo não pertence aos egípcios, é um povo hebreu. Faraó não tem nenhuma ligação aqui afetiva, como de gratidão à história de José. E aí deixa um adendo, pode ser que esse não conheceu, nesse sentido, de não respeitou, sabe? Não se importou com a história de José. E ele não se liga à história de José, ele se esquiva dela. Então o que acontece? Ele toma uma decisão de agora para frente, sem
sem levar em conta o que José representava, temos aqui um povo hebreu e um número muito grande de pessoas. Então ele diz assim, ó, o texto lá de Êxodo 1, ele diz assim, que o povo hebreu, isso o Faraó dizendo para os seus oficiais, né, dizendo para o seu povo, ó, o povo hebreu, eles são muito mais poderosos do que nós. Ou seja, se tiver uma guerra e eles se juntarem aos inimigos, nós estamos acabados. E outra, se eles mesmos se rebelarem contra nós, nós estamos acabados. Eles são muito fortes, eles são numerosos. E os egípcios, eles não tinham filhos como os hebreus. Você vê José, né? José, por exemplo, no Egito. Teve quantos? 2. Seu pai Jacó, teve quantos? 13. Então era assim, os judeus tinham muitos filhos. E os egípcios não eram um povo tão numeroso, eles eram poderosos, né? Eles tinham finanças, tinham arte da guerra, tinham as melhores armas e tinham uma terra muito próspera. A terra do Egito, ela não recebia chuva, ela era regada pelo rio Nilo, ou seja, a fonte de fertilidade da terra era o rio que atravessava, né, entre Ramsés e Gósen, ele atravessava e ele tinha várias variações, assim, pequenos desvios e pequenos rios, ou seja, era como as árvores frutíferas no Egito eram regadas pela água do próprio rio. E a terra era extremamente fértil. Então eles não tinham problema de chuva, de seca, nunca, o ano inteiro dando. Ou seja, eles eram muito prósperos, mas não eram tão numerosos. Os judeus, né, os hebreus aqui, os israelitas, eles se tornaram muito mais numerosos e poderosos em quantidade de pessoas. Então os egípcios, eles escravizaram, né, nesse momento aqui, eles escravizam os hebreus. Né, e a Bíblia diz que na escravidão eles aumentam ainda mais. Você percebe que esse povo hebreu aqui, eles foram escravizados mesmo tendo um número maior. O que você vê nos egípcios é uma esperteza, né? Uma esperteza. O texto, na versão que eu li aqui, o texto diz que Faraó diz, vamos agir com sabedoria para com eles. Né? Em outro texto, em outra versão, esse texto diz assim, que Faraó falou para os egípcios, vamos agir com ousadia, ou seja, vamos ser astutos, vamos agir com astúcia diante deles. Então, isso foi o que os egípcios tiveram, né? Ousadia, astúcia. Foram lá, né? Eles chamaram de sabedoria, mas na verdade era na maldade, né? Mas eles tiveram coragem, e isso que faltou aos hebreus. Mas nós sabemos que aqui era um plano de Deus, porque através dessa escravidão, Deus ia julgar, né, o pecado dos egípcios. E aí, o que acontece? Quando, mesmo com a escravidão, os egípcios percebem que os hebreus estão crescendo, eles escravizavam, sabe? Crescendo aqui não é prosperando, né? Crescendo na vida, não, é crescendo em quantidade mesmo. Ou seja, quanto mais os egípcios maltratavam os hebreus, mais os hebreus tinham filhos. As famílias aumentavam e se multiplicavam. E aí, o faraó chamou 2 parteiras, Sifrá e Puá, 2 mulheres que eram as parteiras das hebreias. Então, elas iam às mulheres grávidas hebreias, que estavam prestes a dar à luz, e elas que tinham o primeiro contato com o bebê. E o que o faraó fala para elas? Seguinte, quando você fizer o parto ali, você olha, se for menino, você mata. Se for menina, você entrega para a mãe e deixa viver. Essa foi a ordem de Faraó a Sifrá e Puá. Só que o texto diz que as 2 parteiras temeram mais a Deus do que a Faraó. Elas sabiam quem é que manda de verdade, né? E sabe o que aconteceu? Deus abençoou as 2. O texto aqui diz que Deus estabeleceu casas para elas, deu famílias para elas. Elas prosperaram, elas viveram bem. Então, Deus abençoou Sifrá e Puá. O faraó mandou chamar as 2 e falou, o que eu mandei vocês fazerem? E aí elas deram uma desculpa, elas falaram assim, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. E aqui mostra um medo de Faraó. Ela falou, as mulheres hebreias, elas são fortes. Quando as parteiras chegam, elas já deram à luz. Elas não são como as egípcias. Então,
elas não precisam de nós, ou seja, não tem como a gente chegar lá e matar o bebê. Quando a gente chega lá, a mãe já está com o bebê no colo, vai tirar um bebê de uma mãe hebreia, que você vai ver. Então, Faraó dispensa as duas e ele dá aqui, então, um decreto, né? Ele faz um decreto para o país inteiro de morte aos meninos que nasceram. Você lembra do rei Herodes, que quando Jesus nasce manda matar todas as crianças, né, todos os meninos de 2 anos para baixo? Faraó dá um decreto semelhante, só que no caso dele aqui, ele diz o seguinte, nasceu, se for menino, mata, se for menina, deixa viver. Então, quando nascia um menino, e nós vamos ver aqui o caso do nascimento de Moisés, a família ela tinha que entregar o menino para ser morto, ou a família tinha que esconder. Né? E a Bíblia conta a história de uma família, um homem chamado Anrão, e uma mulher chamada Joquebede. Eles têm um filho, né? Tem Moisés. Nessa época aqui, quando Faraó dá o decreto, ele não manda, repare bem, ele não manda matar os meninos que já estão vivos. Então o que ele quer? Que o povo hebreu envelheça, tá? Então não nascem meninos novos, os que estão vivos permanecem vivos, só que não nascendo meninos novos, a população ela não se renova. Ou seja, os mais velhos vão envelhecer, as crianças vão se tornar homens e vão envelhecer, mas não tem novos, então ela não se renova. Ou seja, a população hebreia, ela envelhece, enfraquece e os egípcios continuam no poder. Era essa a intenção de Faraó. A Dé fez uma colocação aqui, né? Como é importante saber quem somos e quem é Deus. E quem é Faraó perto de Deus. O caso aqui da Sifra e Puá. Nossa identidade em Cristo. Isso aí. Muito bacana. Você vê, Sifra e Puá numa época sem Jesus, né? Numa época onde o Faraó dominava, elas sabiam quem era Deus de verdade, né? Quem é que governava e não obedeceram o Faraó, não. Obedeceram a Deus e foram abençoadas. E elas desobedeceram o Faraó e Faraó não teve, você vê, um homem astuto, maldoso, não teve coragem de puni-las. Elas foram muito abençoadas. Valeu aí o comentário da Débora. Mas Moisés, ele nasce nesse contexto. Só que Anrão e Joquebede já haviam tido Miriam, irmã de Moisés, que é mais velha, e já haviam tido Arão. Então a mais velha de todas é Miriam, que quando Moisés nasce ela já é uma adolescente. E mais velho que Moisés, 3 anos, é Arão. Arão tinha 3 anos de idade quando Moisés nasce. Então, o Moisés nasceu na época do decreto. Arão nasceu antes do decreto. Então, Arão está com a vida protegida. Moisés nasce, a mãe Joquebede, ela se apega ao filho, naturalmente, e o texto diz que ela viu que o menino era muito bonito, né? Se apega ao filho e ela esconde o bebê, não obedece a Faraó e esconde o bebê por 3 meses. Ela vendo que não era mais possível escondê-lo, o bebê vai crescendo, né? Ele chora, ele não é algo que você esconde. Assim, vai muito barulhento, é muito difícil. Quem é pai, quem é mãe sabe. Então, ela viu que não tinha como esconder, eles iam descobrir. E olhando para o bebê, eles saberiam que ela desobedeceu o decreto pela idade e provavelmente ela também morreria. Tá? Então, nesse caso, o que Joquebede faz? Ela pega um cesto, ela fecha com piche, né, e põe Moisés e põe no rio. Quando ela põe no rio, ela manda Miriam, que já é uma adolescente, vigiar o cesto, acompanhar o cesto para ver onde ele vai parar. E ela começa a acompanhar. Bem nessa hora, a filha de Faraó, a princesa, ela está se banhando no rio com as servas, né? Com as escravas. E ela vê o cesto. E quando ela vai até lá, ela vê o menino, e a Bíblia diz que ela se moveu de íntima compaixão. Ou seja, neste momento aqui, a filha de Faraó se encanta com o bebê. E ela fala, esse bebê aqui é um bebê dos hebreus. Ela sabe que era o bebê que deveria estar morto, mas diante dela ali está protegido. Nessa hora, olha a astúcia, a ousadia e a sabedoria de Miriam. Miriam vem, a irmã de Moisés, ela vem correndo, né? E ela diz assim, olha só, um bebê hebreu, se você quiser, fala para a princesa, princesa, se a senhora quiser,
eu consigo uma família, uma mulher, que cria o bebê para você. Aí, olha só, a princesa, ela gosta da ideia e fala assim, então fala o seguinte, leva o bebê, entrega para essa mãe. Quando fala criar aqui, é até ele desmamar, tá? Quando ele tá mocinho, aí entrega para ela. Mas enquanto bebê, não. Enquanto bebê, é a mãe, própria mãe que cuidou. Só que a filha de Faraó falou o seguinte, ó, já que essa mulher que você vai arrumar para mim vai criar um bebê que eu quero como meu filho, então eu vou te pagar um salário. Eu vou pagar todas as despesas e tudo, vou te pagar por esse trabalho. Ou seja, Joquebede recebeu para criar Moisés num decreto, num tempo de um decreto de morte. Moisés era para estar morto, agora ele é vivo, ele é protegido, ele pode viver livremente e ainda Joquebede recebe um salário para criar o bebê. Foi isso que aconteceu. Quando Moisés cresce um pouco e desmama, Joquebede e Miriam levam então ele à filha de Faraó. E quando chega lá, ela o adota como seu próprio filho. Moisés, neste momento, ele cresce, é educado e cresce no palácio. A Bíblia diz que Moisés, ele conhecia toda a história, conhecia as artes marciais e conhecia as ciências do Egito. Ou seja, Moisés, ele foi criado junto com o príncipe, com o filho de Faraó, esse Faraó maldoso aqui que nós vemos. Moisés é criado junto com o filho dele, os dois crescem juntos, e Moisés é criado do mesmo jeito que o príncipe. Ele é criado como um príncipe também. Então Moisés aqui, ele domina a arte da luta, ele domina todo o conhecimento da história. Diz a história que Moisés se tornou um general. Tem uma história até que diz que Moisés se casou com uma princesa etíope. Nós vamos ver isso na Bíblia um pouco mais para frente, quando fala da mulher da Etiópia. Mas diz que ele conquistou um povo etíope, que ele até salvou a vida do príncipe nessa ocasião, e que ele se casou com uma princesa etíope e aqui ele a abandona. Então, Moisés era um homem poderoso aqui, era um homem forte. E aí o que acontece? Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai contra o egípcio, ou seja, o egípcio que está maltratando um hebreu, ele é como um capataz. É um cara treinado, um cara forte, ele está castigando. Moisés luta contra ele e vence, e mata esse egípcio. Então você vê que é uma pessoa bem treinada. Mata o egípcio e o esconde na areia. O que aconteceu foi que, quando ele matou o egípcio, ele escondeu, e no dia seguinte ele vê dois hebreus brigando. E ele fala para eles, poxa, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? E eles falam assim, quem te colocou juiz sobre nós? Acaso você vai nos matar, como você matou o egípcio ontem? Faraó, a Bíblia diz que Faraó fica sabendo disso, que Moisés defendeu um hebreu contra um egípcio. E Faraó se ira com Moisés e manda matá-lo. E vai, a Bíblia diz assim, procurou matá-lo, mas Moisés foge para Midian. Nessa época aqui, nessa ocasião então, Moisés abandona toda a história dele no Egito. Moisés tem 40 anos de idade, tá? Tem 40 anos de idade nessa ocasião. Então ele abandona essa vida de 40 anos no Egito, ele abandona essa vida, mais de 30 anos na corte de Faraó, e ele vai para Midian. Quando ele chega em Midian, ele encontra as filhas de Jetro. Algumas versões vai estar Reuel, Reuel é Jetro, tá? Jetro é mais popular, é mais conhecido. Na minha versão aqui está Reuel, mas o nome é Jetro ou Reuel, é a mesma pessoa, tá? Então Moisés chega lá e encontra as filhas dele pastoreando ovelhas, mas tendo dificuldade para dar água para o rebanho, porque tem alguns pastores, homens lá impedindo. Moisés defende elas dos pastores, e nós vemos aqui um homem treinado, um homem hábil, então ele se posiciona ali, defende elas dos pastores e dá de beber para o rebanho delas. Elas voltam em casa e falam a Jetro, Midian. Esse homem aqui era um sacerdote, de acordo com a religião local. E ele diz o seguinte, poxa, e onde está esse homem? Vocês deixaram ele lá? Elas voltam ao poço, levam Moisés para casa e Jetro convida Moisés para ficar com eles. Ele conta toda a história e Jetro convida Moisés para morar com ele.
E ele topa. E aí Jetro dá a filha mais velha, Zípora, para casar com Moisés. Moisés se casa com ela e tem um filho chamado Gerson. Tem um filho chamado Gerson. E aí, o que acontece aqui? Nessa ocasião, Moisés começou a viver lá, passou-se um tempo. Você vai ver que quando Moisés vai falar com o novo faraó lá no Egito, ele tem 80 anos. Então Moisés viveu 40 anos em Midian, 40 anos aqui no deserto. A vida de Moisés, ela é dividida em 3 partes. Sabe? Ele morre com 120, é dividido em 3 partes, 3 de 40. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e depois 40 anos no deserto. Então, aqui ele está nessa segunda metade, nessa segunda parte da vida dele. 3/3, então ele está na segunda parte. E ele tem um filho chamado Gerson. Engraçado que Moisés ele não circuncida o filho. O Gerson não é circuncidado. Provavelmente, Zípora não quis circuncidá-lo. Você vê que depois ela reclama por causa disso. E provavelmente seguindo a tradição de Midian, não dos hebreus. Então o Gerson nasce e não é circuncidado. Tá? E aí o faraó, que era aquele faraó velho, o imperador, ele morre lá no Egito. O seu filho sobe ao trono. O filho que era o príncipe, que foi criado com Moisés. Tá? Ele sobe ao trono. E Faraó morre. Quando o Faraó morre, a Bíblia diz que Deus, ele ouve a oração dos israelitas, ele ouve a oração dos hebreus, e ele se lembra do pacto que ele fez com quem? Com quem? Com quem que Deus fez um pacto? Com quem que Deus fez um pacto? Deus se lembra... vamos ver se alguém vai responder. Espera um pouquinho aqui que o pessoal... A Quadrangular Gabriela falou assim... Moisés, mesmo sendo bebê, proveu sustento para sua mãe. Glória a Deus. Verdade, proveu sustento para a mãe. Bebê sustentou a mãe. A Márcia fez uma pergunta aqui que você já respondeu acerca do faraó. Então, se der tempo no finalzinho da live, você fala um pouquinho, tá? Tá, faz a pergunta. A pergunta se o faraó era de não ser egípcio, que você tinha falado, como ela entrou um entrou depois. Tá, no final da live eu te falo, Márcia. Eu já respondi, mas eu respondo de novo no final. Ele responde, caso contrário também a gente depois responde lá nos stories. O pessoal tá falando aqui, ó, Abraão, a Egli falou Abraão, a Thaís falou Abraão. É isso aí. A Bíblia diz que Deus se lembrou do pacto que ele fez com Abraão, porque Deus prometeu para Abraão que ele daria a terra, e Deus disse para Abraão, tem uns garotos chegando aqui. Deus disse para Abraão que o povo passaria, os seus descendentes passariam 400 anos escravizados no Egito. Nessa época aqui, está dando 430 anos do povo escravizado no Egito. Então Deus se lembra do seu pacto com Abraão, ouve o clamor do povo e se move. E ele se move de que maneira? Moisés está pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e ele passa pelo Monte Horebe, famoso Monte Horebe. Quando ele passa pelo Monte Horebe, ele tem uma experiência com Deus, que é a experiência da sarça ardente. Você com certeza já ouviu essa história. A sarça começava a pegar fogo. O que é essa ardência, né? O fogo. Deus causou ali uma combustão e a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. Ou seja, o fogo ele destrói a árvore, né? Destrói a planta. Mas aquele arbusto, ele pegava fogo e ele ficava ali. O fogo não consumia e o fogo mantendo aceso, a sarça viva ainda. E Moisés viu e ele diz, opa, é um mistério isso, vou chegar mais perto para ver. Deus brada de dentro do fogo, de dentro da sarça, Deus diz para Moisés assim, não se aproxime, a terra onde você está é terra santa, então tira as sandálias dos seus pés primeiro. Moisés vai até lá, tem um diálogo com Deus e neste momento Deus dá uma missão para Moisés. Essa missão é a missão de voltar lá e de resgatar o povo. Moisés, de certa forma, ele sabia que seria o resgatador, né? E alguns dizem até que quando ele matou o egípcio lá atrás, ele já estava nessa ânsia, né? Aí são linhas assim. Eu particularmente não acredito muito nisso não.
Mas neste momento ele recebe a missão. E Moisés, ele se mostra muito relutante. Muito relutante. Ele diz que, quem sou eu? O faraó não vai acreditar em mim, o povo não vai acreditar em mim, eu sou ruim de fala. Né? Quando ele fala que não sabe falar, aí Deus fala assim, quem foi que fez a boca? Quem foi que criou a voz? Quem é que faz o mudo ou o que fala? Não sou eu? Então que problema você vai ter de falar, eu não vou estar com você? Aí Moisés reluta mais uma vez e fala, Senhor, manda outra pessoa. A Bíblia diz que neste momento Deus se ira contra Moisés e ele diz assim, o teu irmão Arão, ele fala muito bem, então ele vai falar no seu lugar, mas o plano era para Moisés, tá? Mas nesse momento Deus diz assim, o seu irmão Arão, ele falará ao teu lugar, ele fala muito bem, e ele já está vindo ao seu encontro, eu já falei com ele está vindo ao seu encontro. Então o que acontece? Deus dá para Moisés uma missão aqui e diz assim, você será... Arão será um profeta, será um porta-voz, e você será a representação minha, ou seja, o texto que eu li aqui, na minha versão, diz assim, você será Deus por Arão, e Arão será o profeta, ou seja, não Moisés era Deus, Deus dizendo assim, você será o meu representante, sabe, você irá dizer para Arão o que eu decidi, eu vou falar com você, não com Arão. E Arão vai falar com o faraó. Então passa por Moisés, vai para Arão, chega a faraó. Ok? E neste momento, Deus concede poderes a Moisés. Quais são esses poderes? O da vara, de jogar no chão e ela virar uma serpente. E o da mão, ele colocava a mão dentro da túnica e quando tirava ela estava branca, tomada pela lepra. Ele colocava de novo e quando tirava ela estava boa, puríssima. Okay? Então Deus concede esses poderes a Moisés. Coloca Arão como porta-voz e Moisés está indo então encontrar com Arão. Arão está vindo, né? Arão está vindo do Egito e Moisés está indo do deserto. Vão se encontrar. Nesse caminho, Moisés ele para numa estrebaria. Né? Ele está indo, né? A Bíblia diz que ele pegou sua esposa e seu filho, montou no jumentinho e está indo. No meio do caminho ele parou para descansar. Né? E à noite, Deus veio para matá-lo, é assim que diz o texto. Sabe por quê? Porque Gerson não havia sido circuncidado, ou seja, Deus tinha dito a Abraão lá atrás que todo menino que nascesse, passasse do 8º dia e não fosse circuncidado, seria morto. Então, nesse momento, Deus se ira contra Moisés e vem cumprir a sua palavra. Né? Sentindo aquela opressão, sentindo aquela pressão, Zípora, mulher de Moisés, pega uma pedra pontiaguda muito afiada. Bom dia, mãe. Zípora pega uma pedra muito afiada e circuncida Gerson, filho de Moisés. E ela diz para Moisés assim, você é para mim um esposo sanguinário, né, um homem de sangue. Mas por quê? Não pela personalidade de Moisés, pela necessidade de cortar o prepúcio ali do garoto. Eles não tinham esse costume em Midian. E Zípora, nesse momento, ela se ira, ela pega Gerson e volta para a casa do pai. Moisés segue em frente sozinho. Tá? Eles se separam aqui. Zípora volta para a casa do pai com Gerson e Moisés segue em frente sozinho. Encontra com Arão. Zípora volta para a casa do pai, Moisés encontra com Arão e conta tudo o que aconteceu. Aí os dois, eles vão se encontrar com o povo. E o povo acredita e crê na palavra de Moisés e de Arão. E a Bíblia diz que nesse momento eles vão e adoram ao Senhor. Ou seja, eles estão aqui relembrando toda a história, né, que era, na época não tinha os escritos, foi o próprio Moisés que escreveu o Pentateuco, então na época que não tinha o livro de Gênesis, eles conheciam a história, já era aqui 430 anos, né, e desde José. Então, antes de 430 anos, lá tinha José, Jacó, Isaac e Abraão. Então, toda essa história de Abraão até o povo aqui foi sendo passada de família para família, tá? De família para família. E assim a história sobreviveu, não tinha ainda um escrito. A história sobreviveu, falando de família para família. Então, neste momento, eles lembraram do que Deus havia dito lá para Abraão e eles adoram ao Senhor dizendo assim, poxa, 4 gerações passaram por aqui. 4 gerações passaram aqui pelo Egito. Nós somos a 4ª e nós vamos ter o privilégio da libertação de Deus
para o povo acontecer na nossa geração. Então eles dizem assim, neste momento, no nosso tempo é que Deus vai livrar o nosso povo das mãos de Faraó. Nós não vamos morrer aqui como escravos. E eles adoram o Senhor para isso. Então Moisés e Arão vão falar com o Faraó. No entanto, Faraó não libera o povo e ainda aumenta a carga de trabalho. Neste momento que Moisés e Arão vão falar com o Faraó, a primeira vez, eles não realizam os milagres que Deus mandou. Eles realizam na segunda. Então, na primeira, eles só falam. E Faraó diz assim, eu não conheço esse Deus, não conheço o Senhor, não tenho nada com ele e não vou liberar ninguém. Quando Moisés e Arão saem, ele chama os seus oficiais egípcios e fala assim, o povo hebreu está muito ocioso, por isso que eles estão com essa história de liberar o povo, porque o que Moisés falou foi o seguinte, para Faraó, libera o povo hebreu, porque nós vamos caminhar 3 dias para o deserto para adorar a Deus. Então, Faraó diz assim, se eles têm tempo para ir para o deserto adorar a Deus, é porque eles estão ociosos, então aumenta a carga. Como é que eles aumentaram? Os hebreus, eles fabricavam tijolos. Nessa época, a cidade já estava estabelecida e eles fabricavam tijolos. Para fabricar tijolos, para queima, precisava de palha. E os egípcios forneciam essa palha. E eles pegavam a palha fornecida pelos egípcios e faziam o trabalho da fabricação de tijolos. Faraó diz assim, não vou fornecer mais a palha. Vocês vão ter que, o texto diz, vão ter que procurar restolhos. Ou seja, os hebreus, eles passavam por toda a cidade, pegavam os restos de palha, amontoavam para fazer aquela palha para queimar os tijolos. Só que fazendo isso, eles perdiam tempo. E Faraó diz o seguinte, se produzirem uma quantidade menor de tijolos, serão castigados. Ou seja, eles são obrigados aqui a procurar palha por conta própria e ainda assim dar conta da mesma produtividade, da mesma quantidade de tijolos de antes, quando eles recebiam a palha. Ora, isso não era possível. Então, aqui os hebreus, eles começam a sofrer muito com isso, começam a ser castigados, começam a apanhar, e eles procuram, a Bíblia diz assim, os oficiais dos hebreus, porque Faraó coloca supervisores, líderes dos próprios hebreus, vão falar com Faraó, e eles estão falando assim, Faraó, você está nos oprimindo demais, não damos conta de recolher restos de palha e ainda assim produzir a mesma quantidade de tijolos. Faraó diz para eles assim, vocês são um bando de vagabundos, tá? Vocês são ociosos. Então, Faraó não muda de ideia, mantém a sua decisão e diz assim, não vou entregar a palha. Vocês vão ter que recolher, vão ter que dar conta da mesma quantidade de tijolos e se não der, serão condenados. Com isso, os israelitas, eles vão até Moisés e Arão e reclamam com eles. Lá atrás eles tinham crido, lá atrás eles tinham apoiado. Até adoraram a Deus. Agora eles começam a reclamar. Falam para Moisés e Arão, poxa, Deus não libertou o povo. Eles achavam que ia ser de primeira, assim, né? Deus não nos libertou e Faraó ainda impõe sobre nós um jugo maior do que o que a gente já tinha. Então ele vem sobre nós agora com uma carga mais pesada do que ele já vinha por conta de vocês. Com essa reclamação dos israelitas, Moisés vai falar com Deus. E neste momento Deus anuncia para Moisés como é que ele vai fazer essa libertação do povo. Aqui Deus anuncia para Moisés o seguinte, ele tinha falado lá no deserto, mas aqui ele fala para Moisés o seguinte, Faraó não vai libertar, porque eu vou endurecer o coração dele. E aí eu vou vir com mão forte e vou trazer o meu julgamento sobre o Egito. Ou seja, sabe o que acontece? Nós vamos estudar isso amanhã. Então amanhã a gente se prepara que a aula de amanhã será somente sobre as 10 pragas do Egito, tá? Somente sobre as 10 pragas. E a aula toda só sobre as 10 pragas. E cada praga, tem uma linha que diz que cada praga representava uma divindade diferente. Deus humilhou os deuses do Egito. Então, neste momento aqui, Deus diz para Moisés o seguinte, não se preocupa com esse coração duro de Faraó não, tá? E nem com essa rejeição do povo, porque Faraó vai endurecer o coração mesmo, porque eu mesmo estou endurecendo, e eu vou humilhá-lo e humilhar os deuses do Egito, Vou trazer um grande julgamento sobre o Egito. E diz mais, ele diz, no final das contas,
eu vou trazer para as famílias egípcias, para as mulheres egípcias, um favor, uma graça sobre as hebreias. Ou seja, quando finalmente, depois da 10ª praga, os hebreus forem libertados, as hebreias vão passar nas casas e vão falar assim, ó, me dá roupa fina, me dá ouro, me dá prata, e as egípcias vão dar tudo. E com isso, os hebreus vão despojar os egípcios. Ou seja, os hebreus saíram do Egito com toda a riqueza. E os egípcios ficaram lá empobrecidos. A terra devastada pelas pragas e o povo empobrecido. Nós vamos ver isso amanhã. Tá? É neste momento aqui que Deus anuncia isso para Moisés. Só que os israelitas, eles endurecem o coração e eles não ouvem mais Moisés e Arão. Endurecem o coração até natural, né? Pelo sofrimento que estão passando. Ou seja, eles já sofriam. Depois que Moisés e Arão chegaram ali, eles começaram a sofrer em dobro. Então eles ficam muito, muito feridos com isso e se fecham para Moisés e Arão, com medo do faraó. Tá? E neste momento, então, Deus manda Moisés ir falar novamente com o faraó, pela segunda vez. E dessa vez, Moisés realiza os milagres que Deus havia mandado, dessa vez na frente de Faraó. Então, é aqui que você conhece a história, já viu isso muito, né? Até nos filmes, nos desenhos que falam de Moisés. Você falou que o filme 10 Mandamentos ilustra bastante isso que você está... A história que você está contando, né? Tem o Príncipe do Egito também para assistir com as crianças, né? É bem legal. O único filme que eu não recomendo que vocês assistam é aquele filme o nome é Moisés mesmo, sabe? Do Christian Bale. É um filme famoso, com uma produção muito boa, o pessoal de Hollywood que fez, né? Que deturparam totalmente as escrituras, né? Então é só esse que não assistam, mas os 10 Mandamentos e o Príncipe do Egito é bacana. Aí o que acontece? Quando eles vão falar com o faraó, é aqui que tem aquela história famosa, que Moisés joga a vara se torna uma serpente e Faraó desafia os seus magos. Eles fazem feitiçaria, eram ocultistas, tá? Satanistas. Eles fazem magias e eles jogam as suas varas e elas se transformam em serpentes, várias serpentes também, por magia negra. Tá? Então ali era uma ação de demônios. E aquelas serpentes que estavam ali, a serpente de Moisés devora todas, uma por uma. Então a serpente da vara de Moisés, ela vai e ela come, devora, engole todas as outras serpentes. E ela volta a se tornar vara quando Moisés pega. O que acontece é que neste momento, Faraó endurece o seu coração. Esse momento aqui se cumpre essa palavra que Deus disse para Moisés aqui, dizendo que Faraó não iria libertar mesmo com esses sinais. E aí, os dois sinais, os sinais da cobra e o sinal da lepra não convencem Faraó. A Bíblia diz aqui que Moisés realizou os milagres, mas não diz especificamente sobre o milagre da mão com lepra, tá? Diz somente do da serpente. E Faraó aqui, ele não libera o povo. E é neste momento, nós estamos aqui, deixa eu abrir certinho, indo para o capítulo 7, no versículo 14 do capítulo 7 de Êxodo, que é até onde a gente cobriu na aula de hoje. Aqui é que Deus vai começar com as pragas. Então as pragas que foram anunciadas em Gênesis 7, Êxodo 7:14, é que essas pragas atingem o Egito. E neste momento aqui, pela segunda vez que Moisés e Arão foram falar com Faraó, que Faraó não libera, é aqui que Deus decide começar com as pragas. Tá? Moisés tem nessa época 80 anos. 80 anos. Aqui a Bíblia não fala da idade de Miriam, sua irmã mais velha, mas fala de Arão. Arão tem 83 anos, então 3 anos mais velho que Moisés. Nessa época aqui, está se findando o segundo terço, a segunda parte da vida de Moisés está indo para a terceira e última, que é com o povo no deserto. Tá? Então Moisés tem 80 anos, ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, volta ao Egito nesse momento, anuncia a Faraó a ordem que Deus deu, o Faraó não libera, e aqui vai começar, vão começar as pragas, ok? Então por hoje nós vamos ficar por aqui,
Vamos falar por aqui. Se você teve alguma dúvida que nós falamos, manda aí. Eu vou aproveitar esse tempinho só para responder a questão da Márcia lá, né? Então, Márcia, eu falei que Faraó não era egípcio porque pouco antes de José descer para o Egito, um povo chamado os Ixos, que eram pastores de ovelhas, eles guerrearam contra o Egito e dominaram. E um imperador Ixo era o imperador, tá? Então, era o Faraó. Então, o rei era um Ixo, não era um egípcio. O que aconteceu foi que toda aquela geração morreu, esse rei morreu, José, seus irmãos todos morreram, e os egípcios eles retomaram a terra, eles retomaram o poder. Quando eles retomam o poder, sobe ao trono um egípcio que não tinha nenhuma ligação com José, não conhecia a história de José, e ele escraviza o povo. Foi assim que nós começamos a aula de hoje. Tá? Então, um resumão de 2 minutinhos. Os egípcios retomam o poder, sobe ao trono um rei que não conhece José, ele fica com medo dos hebreus, porque eles são muito numerosos, escraviza o povo, manda as parteiras matar os meninos que nascerem, elas não obedecem, ele emite um decreto que os próprios pais têm que entregar o menino para ser morto, Joquebede e Amrão, pais de Moisés, não obedecem. Arão já tem 3 anos de idade nessa época, Miriam já é uma adolescente, Joquebede coloca Moisés no rio, a filha de Faraó encontra, Joquebede é paga para criar o próprio Moisés, e depois, até ele desmamar, e depois Moisés é educado lá no Egito, tá certo? Na corte mesmo. Com 40 anos, Moisés mata um egípcio, o Faraó quer matá-lo, então ele foge para Midian, encontra Jetro, casa com Zípora e tem seu filho Gerson. Deus aparece para ele no Monte Horebe, manda ele voltar para o Egito, ele volta, encontra Arão, anuncia a Faraó, Faraó endurece o coração, dobra o peso da escravidão sobre os hebreus e é onde estamos parados aqui. Moisés com 80 anos, Arão com 83. E agora vai começar a segunda metade do capítulo 7, a partir do verso 14 do livro de Êxodo, onde Deus vem com as 10 pragas. E amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos aqui para estudar as 10 pragas. Na história do Egito, na história da saída do Egito, essa parte das 10 pragas é muito importante. Também é uma parte do texto que eu gosto muito de estudar e amanhã nós vamos compartilhar com vocês como foi este julgamento de Deus para o Egito através das 10 pragas, ok? Ok, não tem nenhuma pergunta, acho que a galera compreendeu. Leiam, gente, aproveita hoje, dá uma lida no texto. Tá onde, pastor? Tá no Êxodo 7, você falou agora? Êxodo 7, a partir do verso 14. Leiam para que amanhã vocês possam tirar as dúvidas com relação às pragas. Ok? Gente, então hoje aqui terminamos a aula 10 minutos mais cedo. Eu não quis entrar nas pragas para não cortar o assunto, né? Para deixar um assunto inteiro para amanhã. Nós vamos finalizando por aqui. E lembrando, gente, que essa semana nós retomamos, né? Chegou na semana aqui, então segunda, quarta e sexta nós vamos ter a live da noite. Então hoje à noite, a enquete já tá rolando? Vai rolar agora, após a live já vai estar lá a enquete. Tá, então assim que a gente terminar aqui a live... Inveja ou paternidade? Olha aí, os assuntos sugeridos, inveja ou paternidade. Nós vamos falar uma das duas, você que vai escolher, e você vai ter até as 3 horas, tá? Até as 3 horas da tarde, até as 15 horas, para votar lá nos stories da IEQ Viana. 7h30 da noite estaremos com essa live. E sexta-feira tem um convidado especial, hein? Diferente do que foi na sexta passada. Sexta passada tivemos a honra de ser o pastor Tony. Sexta agora vamos convidar outra pessoa para participar da nossa live. A gente vai colocar também lá no Instagram uma caixinha de perguntas para você colocar os assuntos que vocês queiram que a gente fale nas lives da noite, né? Então, se tiver alguma dúvida... você pode sugerir o assunto. Isso, como a Thaís acabou de colocar aqui. Eu queria que falasse sobre Apocalipse. Mas esses temas são tops. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer o seguinte, hoje você pode votar lá, escolher um dos dois. A Thalita vai colocar também uma caixinha para você sugerir. Só que nessa sugestão nós vamos evitar assuntos que sejam assuntos da Bíblia. Por quê? Porque esses assuntos nós já vamos falar nessa live aqui de manhã. Nós vamos chegar. A gente sugeriu Esther, Jesus, né? Exatamente. Teve até as 10 pragas. 10 pragas, Apocalipse. Então, se eu tivesse falado das 10 pragas, a aula de amanhã ia ficar à toa, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos
para a live da noite, vamos trazer assuntos mais da vida prática. Nós falamos sobre perdão, vamos falar hoje sobre ou inveja ou paternidade, à luz da Bíblia. Mas o assunto histórico da Bíblia vamos deixar para essa live de manhã. Tá bom? Se inscrever no canal do YouTube. Gente, muito importante, nos siga nas redes sociais e se inscreva lá no canal do YouTube da IEQ Viana. Nós precisamos chegar em 1000 inscritos, estamos só no comecinho. IEQ Viana, tudo junto. Tá? IEQ Viana, tudo junto TV. Se inscreve lá no nosso canal, pega esse link de inscrição, manda para os amigos, dá uma força pra gente lá, tá bom? E as aulas estão todas indo para lá, né? E as aulas aqui são gravadas, elas vão para lá. Lá já tem as primeiras aulas, né? 5 aulas, né? 5 aulas. Lá já tem as 5 aulas e nós vamos colocar essa aqui hoje ainda, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.